Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós temos aqui um convidado mais do que especial conosco. Um convidado que é uma honra muito grande poder entrevistar aqui nesse podcast uma personalidade no mundo da oftalmologia e no mundo da medicina também. Uma pessoa que, quando eu fui preparar essa entrevista, o meu respeito dobrou por ele, por tudo que a gente viu do que tem sido realizado, e eu vou trazer todo esse assunto para vocês em primeira mão. Professor Rubens Belfort Júnior, muito obrigada por estar aqui conosco. É a honra de ter você aqui nesse podcast. Eu que agradeço. É muito bom conviver com pessoas como você, jovens, empreendedoras, competentes oftalmologistas que vão além da oftalmologia. Eu que fico muito, muito feliz. Eu vou contar todo mundo conhece o professor Rubens, mas professor sênior no Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista, Unifesp, pesquisador 1A do CNPq e membro da Academia Nacional de Medicina. O Dr. Rubens é autor de 10 livros, mais de 10 livros, um deles vencedor do Prêmio Jabuti, e eu fiz questão de dizer isso porque eu achei isso muito legal, um livro chamado Oftalmogeriatria. Tem uma preocupação social única na sua carreira, né, professor? E tem atuado como médico e gestor em projetos filantrópicos como os de catarata e câncer ocular no Amazonas, que prestam tanto assistência ocular e fazem a prevenção da visão e a pesquisa operacional na Amazônia. Eu vou começar aí dizendo que no mundo nós temos 2,2 milhões de pessoas com uma deficiência visual ou cegueira, das quais pelo menos 1 milhão poderia ter sido evitada ou ainda não foi tratada. Isso é muito dramático, né, professor? E como as pessoas estão vivendo mais, os números continuam aumentando e o dinheiro diminuindo. Cada vez que a medicina descobre uma droga nova, uma doença a mais para ser tratada, o dinheiro tem que sair do orçamento de antes, né? E eu sei que você vai abordar isso, mas veja, antigamente, astigmatismo era astigmatismo, não tinha nada para fazer. Agora, astigmatismo abre um mundo de opções terapêuticas, diagnósticas, isso custa dinheiro. Só que o orçamento continua como se não existisse tratamento para isso. E quando fala em glaucoma, você é grande expert, é muito melhor que eu. Quanto mais as pessoas vivem, mais o glaucoma aparece como uma grande ameaça. E, de novo, cadê o dinheiro para isso? Sem falar na degeneração macular, que vai explodir, já está explodindo todos os orçamentos de oftalmologia do mundo, inclusive na Inglaterra. A Inglaterra tem lugares que fazem 500, 800 OCTs por dia. Você imagina interpretar todos esses exames, tratar tudo. Então, infelizmente, a situação está cada vez mais fora de controle, né? Com certeza, o envelhecimento da população traz uma grande preocupação, né? O boom da diabetes também, com milhões de diabéticos aí, como é que a gente vai cobrir todo esse pessoal, proteger todo esse pessoal da cegueira? O senhor tem uma grande experiência aí, eu estou falando em termos de Brasil, né? A gente tem tanto essa realidade do envelhecimento da população, mas a gente também tem um problema muito anterior a esse, que são problemas até muito mais básicos, né? A falta de refração, a cirurgia de catarata, a falta de assistência em lugares remotos aí do nosso país. E eu sei que o senhor tem uma experiência muito grande aí em saúde pública, né? Não sabia tanto disso, fiquei sabendo mais quando fui fazer uma pesquisa mais aprofundada. O que o senhor pode dizer dessa situação da saúde ocular no Brasil? Como é que o senhor vê essa experiência, que o senhor trabalha na Amazônia ali, fazendo esse trabalho há muitos anos, acredito, né? Pelo que eu andei pesquisando. Como é que é a sua experiência nisso tudo? Sem dúvida nenhuma, a experiência é antiga. A gente vai ficando velho, né? E a experiência vai ficando cada vez mais longa. E, sem dúvida, o acesso continua muito difícil. Você falou muito bem, a causa mais importante de baixa visual no Brasil não é nenhuma doença genética que precisa de grande tecnologia, é falta de óculos. Falta de óculos. Depois vem a catarata, mas a falta de óculos na Amazônia, na periferia da cidade, é enorme. Eu, há muitos anos, digo que nós devíamos ter um programa semelhante ao medicamento genérico para óculos genérico. Sabe que na China, óculos multifocal agora é R$ 80. Multifocal. Óculos presbiopia, 70 centavos de dólar. E aqui no Brasil, eu brinco, mas às vezes óculos dá mais dinheiro que cocaína e ninguém vai preso. Então, precisa ter uma política de acesso à população para os óculos.
E os oftalmologistas, para dar conta disso, precisam ter ajuda cada vez maior de técnicos e tecnólogos. Só os oftalmologistas não vão dar conta. E não é para a gente ter milhões de oftalmologistas, porque também não é por aí. A gente precisa ter um número, eu acredito, adequado de oftalmologistas e um amparo técnico para que eles possam exercer sua profissão com o máximo de rendimento, né? O curso de tecnologia oftálmica, ele existe somente na Unifesp hoje em dia? Me atualiza desse panorama. O curso de tecnologia oftálmica evoluiu a partir do curso de ortótica, que a Escola Paulista de Medicina tinha desde a década de 50. A ortótica foi mudando, a pleótica foi diminuindo, e veio a necessidade da gente ter, então, tecnólogos, pessoas de alto nível técnico, para ajudar o oftalmologista. Então, nós fizemos esse curso a partir do curso de ortótica, e é um sucesso. Eu acredito que uma das razões que o Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina vai tão bem é a ajuda dos tecnólogos. Aí, quando veio o curso de tecnólogo, que agora já é antigo, uns paranoicos disseram que eu ia criar optometria no Brasil, que os tecnólogos iam virar optometrista. Que é um montão de bobagem. Nunca aconteceu isso, né? Mas eles são fundamentais, ajudando a gente em todos os testes diagnósticos, cada vez de número maior, né? E os tecnólogos, eu achei que iam existir muitas instituições, acabaram não aumentando muito. E tecnólogos e técnicos são fundamentais. A gente precisa ter um número grande de técnicos de enfermagem, um número menor de tecnólogos, e, em cima da pirâmide, o oftalmologista. Não porque a gente é mais importante, mas o oftalmologista é o profissional mais caro, é o profissional que mais tempo dura para formar, e, naturalmente, ele acaba ocupando uma posição de liderança dentro da pirâmide, na assistência oftalmológica. Professor, eu disse que depois que eu estudei um pouquinho, eu lhe admiro ainda mais, e é verdade, eu tô falando isso sinceramente, porque eu acho que são as vantagens de ser professor Rubens, né? Tem coisas que acho que só o senhor pode dizer, e esse é um assunto muito espinhoso, né? Esse assunto de outros profissionais, e o médico como líder, mas que devem trabalhar juntos para que a coisa funcione. A história do optometrista, que não concordo, não é isso que eu quero dizer, mas que realmente agregam a possibilidade de ter um alcance maior da assistência à saúde em lugares longínquos. Então, realmente, eu tive contato com tecnólogos oftálmicos durante meu doutorado na USP. Aqui em Curitiba existe uma resistência muito grande que está caindo agora, depois de muitos anos, né? Mas que, vou fazer um comentário aí, mas que eles fazem exame até melhor que nós, né? Eu tinha uma tecnóloga que me ajudou na minha tese de doutorado, que ela fazia exame maravilhosamente bem. Ela formou na Unifesp e ela fazia o exame certamente muito melhor do que eu. Então, acho E que é um muito pensamento. melhor que eu também. Agora, eu sou contra o optometrista por uma razão histórica. A optometria começou nos Estados Unidos no século XIX, onde demorava 1 hora para fazer refração, não tinha nem cilindro cruzado, era lente por lente, botava e tirava, né? Hoje, com os aparelhos automáticos, você tem uma refratometria objetiva que já vem com uma topografia corneana, etc. Quer dizer, rapidamente você já consegue ter as informações necessárias. E a sociedade brasileira gastar tempo e dinheiro formando optometrista só vai complicar. Eu acho que os oftalmologistas são em número adequado, precisa ter uma ajuda de técnicos e tecnólogos, e a gente trabalhar como um time de auxílio para a população enxergar. Claro, eu, no meu tempo, no curso de ortótica, eu aprendi o que eu sabia de estrabismo com as ortoptistas, e até hoje fazem melhor do que eu essa questão de prismas e etc. E, realmente, campo visual e uma série de atividades assim, a gente passou, sabe, nem mais o optometrista, né? Não é nem mais o tecnólogo que faz, muito menos o optometrista. Quem faz é o técnico de enfermagem, ele lida com o aparelho, o tecnólogo coordena, ajuda, verifica, e o oftalmologista interpreta. O diagnóstico é do oftalmologista. O tratamento é óbvio que é do médico oftalmologista, mas a coleta de informações para o diagnóstico adequado tem que ser feito por um time, né? E, veja, cada vez o dinheiro é menor. Nós, oftalmologistas, temos que aprender a fazer o rendimento financeiro da sociedade ser o máximo. E, para isso, a gente precisa mão de obra adequada. Você não tem uma fábrica que todo operário tem doutorado. A fábrica também tem o indivíduo que ganha salário mínimo, ganha um pouco maior, e depois tem o indivíduo que tem MBA ou coisa parecida. Então, a estrutura médica visual tem que ser desse jeito. Eu estava lendo numa entrevista, eu acredito, dizendo como na China e nos Estados Unidos já acontece isso, né? Quando você abre uma vaga
de um trabalho braçal mesmo, quantos candidatos pós-graduados existem, né? Porque é uma fábrica, às vezes, de você fazer muitos pós-graduandos e você não ter um mercado para absorver todas as pessoas, que é um aspecto muito delicado também, né? Apesar de ser, eu acho que a pós-graduação me acrescentou demais, eu virei uma pessoa melhor depois disso, com uma maior capacidade de raciocínio, de absorção de conhecimento, mas é um assunto também, uma preocupação, né? No mercado de trabalho. O que o senhor pensa desse assunto? Eu penso de novo, é a questão da pirâmide. Você precisa ter uma base muito grande, depois, conforme vai aumentando a altura, vai diminuindo o número de pessoas. Isso deve ser, eu não digo controlado, bem planejado estrategicamente, levando em consideração as necessidades da população. Quando eu fui entrevistado há uns tempos atrás, acho que uns 2 anos atrás, me perguntaram a respeito disso e eu falei, olha, infelizmente a causa mais importante de baixa visual no Brasil é falta de óculos. E isso é um problema muito grave em toda a sociedade, tanto que em alguns países pessoas até compram óculos em farmácia, coisa parecida, óculos de aumento, né? Algumas semanas depois, eu recebi uma notificação, fui processado por 2 organizações de oftalmologistas, dizendo que eu estava fazendo a apologia do optometrista e falando mal do oftalmologista. Puxa vida. Vamos deixar Queriam que bem eu claro botasse, aqui então, né, queriam que eu professor? botasse na rede de televisão e explicasse ou me negasse isso. Até parece que eu tinha controle da rede de televisão nacional, né? E, em resumo, não deu nada, mas mostra que umas pessoas às vezes são amblíopes, né? O míope ainda enxerga bem de perto, mas o amblíope, você sabe melhor que eu, não enxerga nem de perto nem de longe, não tem tratamento. Certo. Realmente, vamos deixar bem claro aqui que a gente não está fazendo nenhuma torcida positiva e nenhum apoio à optometria, né? Nós somos Não, oftalmologistas, pelo estamos pensando na contrário. saúde da população. Acho que esse é o princípio. Isso. O optometrista não tem vez. O optometrista só existe quando não há uma estrutura melhor de assistência visual, de atendimento visual. Historicamente, é uma profissão que é desnecessária. É uma pena que algumas pessoas estejam se envolvendo nessa profissão, alguns interesses financeiros de instituições, porque são profissionais que não têm necessidade de existir e não vão dar certo. Até porque tem cada vez mais oftalmologistas muito melhor competentes, né, do que eles. E máquinas, né, professor? A gente estava vendo um vídeo esses dias no Japão de uma refração subjetiva sendo feita pela máquina, que para um paciente jovem e lúcido ela funciona muito bem, né? Um paciente normal, vamos dizer assim, sem um cone, né, Maria Cecília, vai funcionar muito bem. Deixa eu mudar um pouquinho a linha de conversa. A gente tem como público-alvo os residentes, os acadêmicos, os iniciantes na oftalmologia. Claro que muitos oftalmologistas de carreira nos ouvem também, mas nós vemos o oftalmologista iniciante muito pouco envolvido nas causas sociais, né, em defesa da saúde ocular da população. O que é que, na sua visão, precisa mudar na educação e na conscientização desses jovens médicos? Porque é importante para a gente ter esse alcance, né, para a gente poder levar a saúde, que eu acho que é o nosso objetivo primordial, né, da nossa função. O que poderia mudar? Como é que a gente poderia abordar isso na sua visão em relação à formação? Olha, eu sou extremamente objetivo e otimista em relação ao futuro da medicina. Algumas pessoas são derrotistas, a medicina está cada vez pior. Coisa nenhuma, a medicina é cada vez mais maravilhosa. A garotada de 25 anos vai estar exercendo daqui a 50 anos, vão estar fazendo milagres, vão estar ajudando as pessoas muito mais do que nós conseguimos, né? Agora, o sistema educacional tem que mudar radicalmente. Antigamente, o indivíduo fazia 2 anos de residência, ia para os Estados Unidos, ficava 1 ou 2 anos lá, voltava, ele estava feito para a vida inteira, né? Hoje, ele volta para o Brasil, depois de 2 anos no exterior, tem que rapidamente se atualizar, porque já está ficando para trás. As residências eram de 2 anos, passaram para 3, agora viram 4. O indivíduo acaba 4 anos de residência, muita coisa que ele aprendeu no R1, R2 já mudou. Então, eu sou minoria, né? Mas eu acredito que a residência não devia ser prolongada assim indefinidamente. Residência era para preparar o oftalmologista para atendimento básico e o terceiro ano de residência talvez já seja um fellowship, como algumas instituições já é, né? Segmento anterior ou segmento posterior, pelo menos. Então, quando ele termina o equivalente de R3, ele já está em condições de ajudar. Não adianta ele fazer uma residência enciclopédica, a ilusão que nós vamos ensinar tudo para todos para sempre. Não existe isso. Tem que ensinar aquilo que o indivíduo vai poder fazer, contribuir para a sociedade e contribuir dentro do mercado de trabalho também para receber o dinheiro que ele precisa. Então, e aí você passa a ter cursos de reciclagem. Não esses cursinhos de blá, blá, blá de congresso, mas cursos de reciclagem, onde o indivíduo volta periodicamente para saber o que está acontecendo. E
Vocês sabem melhor que eu, né? Não é todo mundo que faz mácula, peeling de mácula, cirurgia de glaucoma congênito, cirurgia de órbita, imunologia, biológico. A gente tem que começar a entender que a realidade é diferente. E na residência, preparar o profissional para agir dentro daquela realidade. Aquela ideia do ensinamento enciclopédico está sendo substituída pelo ensinamento operacional. Você tem que fazer alguma coisa que é útil para a sociedade. É mais importante fazer do que saber. Muito joia. Eu adorei essa sua fala, eu vi numa situação anterior e eu achei ela genial. A gente tem que preparar o indivíduo para ele trabalhar, para ele funcionar, né? Para que ele exerça a sua profissão, ganhe o seu dinheiro, né? Para sua subsistência, tenha qualidade de vida, mas que ele possa prestar uma assistência à população. E aí a gente tem outras áreas que podem ser seguidas também, mas não dá para ter um mundo de uveólogos, né? A gente precisa ter alguns uveólogos e uma massa de pessoas que possa prestar uma assistência aos problemas oculares mais comuns. Achei genial essa sua fala. Eu fiquei muito interessada no projeto que você, junto da Unifesp, da IPEPO, acho que desenvolve na Amazônia, né? Como é que esse trabalho... Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido essa experiência, há quantos anos isso existe, como é que funciona esse trabalho? Isso é uma parceria de sucesso, uma parceria maravilhosa. Isso começou com Walter Nozé, que continua aquele garoto brilhante, né? Idealista, super, com o Jacó Cohen, que é um outro velhinho fantástico de Manaus. O Walter ia para lá, operava com o Jacó, e posteriormente a gente acabou se juntando, e nós fizemos então um projeto que terminou com o nome de Oftalmologia Humanitária, existe há 30 anos. O projeto visa, basicamente, recuperar a visão das pessoas do Amazonas. E, de novo, falta de óculos e catarata são os grandes problemas de lá. Então, é uma parceria que envolve a Universidade Federal do Amazonas e a Unifesp, o Instituto da Visão e a Fundação Piedade Cohen, duas entidades filantrópicas privadas, algumas das melhores indústrias do Brasil e a Marinha do Brasil. Então, a própria parceria envolve o governo, através das universidades federais, e a Marinha, a sociedade civil e militar, a indústria. Então, nós temos o apoio muito forte da Alcon, já tivemos da ZAIS e da Johnson, temos o apoio de várias indústrias farmacêuticas, como a Latinofarma, e a gente, algumas vezes por ano, faz, então, esses projetos nos diferentes rios da bacia amazônica. O projeto evoluiu, agora nós estamos numa fase nova, nós identificamos uma cidade, Barcelos, que é no Rio Negro, perto mais ou menos da fronteira lá com Roraima e Venezuela, onde nós, com o auxílio da FAPESP, estamos instituindo um centro agora de pesquisa e treinamento mais a longo prazo. E a ideia, Viviane e Cecília, é a gente levar a tecnologia mais moderna que existe, porque a tecnologia antiga não deu certo, não vai resolver. Então, por exemplo, esse projeto que nós estamos aqui agora, nós vamos levar OCT do tipo Solix, vamos levar a retinografia panorâmica do tipo Daytona, e vamos levar todos os aparelhos modernos, e ao mesmo tempo que a gente vai dando assistência, vai estar fazendo um trabalho epidemiológico. Não se sabe, por exemplo, realmente, qual é o perfil dos discos ópticos da Amazônia. Fala-se muito que tem muito glaucoma, não tem glaucoma, o glaucoma é de ângulo fechado ou não. Ok, eu concordo que a gonioscopia que a doutora Viviane faz é muito melhor que a minha, mas fazer gonioscopia na Amazonas, que você põe a lente, o paciente aperta o olho, quem faz é o residente, a gente acaba com resultados, né, que não são tão precisos quanto uma coisa automática. Então, botar um OCT de segmento anterior, vai ver o ângulo de toda a população, a incidência, a prevalência de lesões cicatrizadas de toxoplasmose, o perfil da maculopatia da Amazônia, tudo isso é desconhecido, não tem trabalhos mostrando realmente o que existe. Então, a gente vai, junto com a assistência, fazer pesquisa mais sólida agora. Sensacional. Imagine o volume de dados que a gente vai ter, de informações para planejar, né, e para fazer a diferença realmente. Nesse projeto vão residentes, fellows, como é que funciona isso? O projeto, bom, tem alguns cirurgiões como Walter Nozé, Lincoln de Freitas, o Marcos Cohen, o Drude, cirurgiões fantásticos de catarata que vão juntos. Tem fellows também, residentes, estudantes de medicina, às vezes a gente leva, mas é um projeto assim de vários profissionais. E nós temos uma ajuda indispensável, que é de uma empresa chamada Lupas Leitor.
eles importam lupas e vendem lupas, e eles têm um convênio com a China. Então, nós já distribuímos mais de 110 mil pares de óculos para perto na Amazônia. Operamos mais de 10 mil cataratas na Amazônia. E todos são com faco, todos são com lente dobrável. Agora, no último projeto, nós levamos o biômetro mais moderno da Alcon. E a gente tenta dar realmente uma qualidade muito boa, até porque, de novo, naquele lugar, não dá para ter um pós-operatório muito longo, né? Não dá para você ficar mandando o paciente voltar depois de uma semana, um mês para tirar um ponto ou não. Tem que ser o mais rápido e eficiente possível. Lindíssimo, além de super prático e eficiente, né? Muito legal esse trabalho. E, professor Rubens, eu vejo você... duas coisas que eu quero comentar sobre isso. Primeiro, eu acho que isso tem um papel muito importante na formação, né? Quer dizer, o fellow está lá, o residente está lá olhando, e eu acho que isso abre os olhos deles para uma outra realidade, né? Uma realidade da carência da saúde da oftalmologia, o que é que isso leva, né? Que é uma vivência que poucos nós temos, né? O que é viver sem um óculos de perto depois dos 40 anos? Você não enxerga absolutamente nada, você não tem a possibilidade, você perde até a tua autonomia para fazer uma série de coisas, para cozinhar, né? Então, assim, é muito legal de poder levar, e com isso eu acho que a gente acrescenta muito na formação do aluno, do futuro oftalmologista. Então, só um comentário sobre isso. Depois de tudo isso, eu vi que você é um ótimo gestor, né? Um gestor como raramente se viu na história da oftalmologia. O que você pensa em relação a isso? Isso é um aspecto importante na formação médica, gestão, não só gestão pública, né? Que eu acho que a gente está falando aqui de gestão de saúde pública, mas gestão de carreira, gestão de consultório próprio, de clínica, a gestão em si. Qual que é a tua visão em relação a isso? Bom, primeiro, sem dúvida, minha mulher é muito melhor gestora do que eu. Mas, Da casa, acredito. na década de 80, quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhei na NIH, cada vez mais eu me interessei, né, por essa questão de gestão. E um departamento de oftalmologia precisa ter uma gestão adequada para ter sucesso. Aí, quando eu voltei, eu fiz um dos primeiros MBAs da FEA. Na época, o MBA era geral, não era nem saúde ou outras áreas. Aí eu aprendi e tive a sorte que a Ana Luísa Hofflin e o Marinho Scarpa fizeram também MBA em seguida. Então, nosso departamento tinha 3 pessoas com MBA. E a gente começou a entender melhor a importância da gestão, né? E acho que deu resultado. É muito limitado na universidade pública, porque o acesso não é da maneira que nós concordamos seja o melhor. O indivíduo entra no primeiro dia, já tem estabilidade, muitas vezes ele ganha para trabalhar 40 horas, ele finge que trabalha 20, trabalha realmente 10. Então, tudo isso é difícil, né, em relação à produtividade, mas tem outras coisas que podem ser empregadas. Então, a gestão é fundamental, a gestão de recursos humanos em medicina, em saúde, é indispensável. E eu acho que todo médico deve ter conhecimento disso também, né? Sabe que nos Estados Unidos houve uma época que o pessoal queria fazer MD e PhD. Agora, o que o médico americano quer fazer? MD e o Master in Administration, porque todos eles verificam a importância de você saber usar esses conceitos de gestão na própria vida, não é só no departamento, né? E acho que o médico tem que aprender isso durante a graduação, estudante de medicina. E você falou muito bem do Amazonas, mas em todas as áreas. Eu acho que a gente sempre tem que dar para o estudante de medicina e para o residente aqueles conceitos relacionados à humanização da medicina, né? Quer dizer, a humanização da medicina, a valorização do relacionamento médico-paciente, o médico poder entender o que o paciente precisa, a comunicação. Isso é muito mais importante, muitas vezes, do que saber de cor os 7 ou 8 tipos diferentes de uma membrana neovascular pela fluoresceинografia, que de repente são todos abandonados, ninguém mais fala isso, e passa por outras classificações, né, que duram muito pouco. Tem alguns valores da medicina que o indivíduo, quando aprende, vão ser úteis a vida inteira, né? A gestão, a maneira de se portar no relacionamento, entender o paciente, a comunicação, são valores muito importantes, né? Muito legal. A gente aqui na Ophthalmic Expert tem um trabalho muito em cima de soft skills, a gente nomeia eles como soft skills, mas que são tão fundamentais quanto você aprender a técnica. Ninguém está desprezando a técnica e a teoria da medicina, isso é fundamental. Se você não for bom tecnicamente, você não chega em lugar nenhum. Mas a importância da comunicação
a importância de você saber gerir, né, a tua carreira, a tua clínica, saber ver a população em geral e o que é que ela precisa. Eu acho que isso são habilidades que a gente não tem na faculdade, que ficaram de lado, parece, durante um bom tempo na formação, e que eu acredito que tem voltado isso lentamente. Então é um aspecto que eu vejo que você tem isso muito forte, né, na sua história toda aí da medicina. Você disse que acho que o seu primeiro doutorado foi em saúde pública, né? Então, eu acho isso muito bacana de ver como a formação e a maneira como a sua carreira fluiu até agora, porque ainda tem muito para fazer, né, professor? Mesmo porque a informação hoje do livro-texto, que antigamente a gente decorava, né? Tipo de distrofia da córnea, qual corante. Hoje tudo você tá ali com o celular na mão, você entra no Google, você procura, a informação está muito disponível, né? Mas esses valores, essas habilidades que você não consulta, né? Você desenvolve, você pratica ou você não as tem, né? Então, essa mudança está muito Iminente agora, né? Em sim. tempos de inteligência artificial e tanta informação disponível. Certamente mudou o acesso. Antigamente a gente decorava para poder levar para o consultório e aplicar, né? Hoje em dia ela está no bolso, né? Então está muito mais fácil da gente ter a informação. Eu vou entrar num assunto cabeludo e recente aí, né? Residência médica, né? A gente teve aí um decreto recente sobre a residência, mudou a composição, e a gente sabe que agora os médicos são minoria, né? Essa é a informação que chegou até nós, a gente chegou a dar uma olhadinha no decreto. Qual é a sua opinião do impacto que isso vai ter num futuro imediato aí na formação dos médicos residentes? São 35 a 40 mil médicos formados por ano. Naturalmente, aumentaram o número de médicos, precisava aumentar o número de residências. Acredito que seja tudo parte de num mesmo caminho, né, de formar mais médicos, e não só mais médicos, mas mais médicos especialistas. Como é que você vê esse movimento? Eu sei que é um assunto bem controverso, tá tudo em polvorosa agora nesse momento por causa desse decreto. E qual que é a sua opinião? O que você espera na sua experiência dos próximos passos, dos próximos acontecimentos aí? Realmente a confusão cada vez aumenta mais, né? 200 mil médicos, 400 mil médicos, 600 mil médicos, 1 milhão de médicos, cada vez aumenta mais o número de cursos de medicina. Algumas instituições honestas, algumas instituições menos interessadas na sociedade, mais interessadas no retorno financeiro, a necessidade de você ter um sistema de residência que propicie um ensino mais adequado para o médico recém-formado, porque o médico recém-formado, infelizmente, não está saindo preparado para exercer a medicina, né, como um todo. O médico recém-formado, ele está prestes a entrar como se fosse numa nova faculdade. Então, realmente tem um vazio muito grande, um número enorme de médicos recém-formados que não conseguem fazer residência, que terminam exercendo a medicina de uma maneira ou de outra. E, por outro lado, o sistema tradicional de residência não dá vazão. A gente sabe, né, que na área oftalmológica, infelizmente, um bom número das residências oficiais não estão preparando os médicos para trabalhar no futuro. Algumas residências têm aquilo que eu chamo um shopping mall. O residente anda pelo shopping, olha a vitrine, mas não põe a mão no produto. Então, ele vê fazer vitrectomia, ele vê fazer cirurgia bonita de glaucoma, ele vê fazer tudo, mas ele não foi treinado para fazer. Então, ele termina a residência também quase tão analfabeto quanto entrou. Então, eu acredito que o sistema de especialização tem que ser mudado, tem que ser melhorado. E o sistema tradicional da residência não está dando conta disso. Tem muitas residências fechando, porque não conseguem mais responder financeiramente ao sistema. Tem algumas residências diminuindo o número de vagas também por essas razões, e nada está sendo feito para suprir esse vazio. Essa mudança aí desse famoso decreto agora que está sendo comentada, eu acho que ela reflete uma fraqueza estratégica que está ocorrendo há bastante tempo em todo o setor. Em todas as áreas dessa cadeia, tem problemas que há muito tempo não vêm sendo encarados, inclusive pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina
nos últimos anos, toda a questão da vacina, do Covid, tudo, teve uma série de comportamentos também meio estranhos. As instituições, antigamente, eram chamadas para opinar. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Paraná. Essas universidades têm sido chamadas para participar de um debate adequado com os conselhos federais e regionais? Não. Não. Às vezes é uma mentalidade meio sindical que está operando, controlando o poder, esquecendo das necessidades da sociedade, por um lado. Por outro lado, vem um governo atabalhoado que acaba, né, propondo um decreto primeiro e depois a discussão, e não o contrário. Então, eu concordo com você, é um decreto complicado, é um decreto que está causando uma série de problemas, e tudo isso reflete a necessidade de um diálogo institucional mais sério, onde também os órgãos médicos assumam as responsabilidades sociais e profissionais. Antigamente, a gente tinha uma participação muito mais efetiva de núcleos de excelência opinando. De repente, eles passaram a ser excluídos disso tudo, e pessoas e partidos ou elementos de determinados partidos é que acabam com o poder. Isso não é bom para a instituição, né? Sim, sem dúvida. A gente estava falando de gestão há pouco tempo, né? A crise na residência, vou chamar de crise, mas assim, é talvez uma inadequação. A residência é boa, não estou falando nada contra ela, eu acho que ela é Ainda boa. é o que tem de melhor, É né? o que tem de melhor, realmente o médico, ele sai muito mal, com pouca formação, assim, não sai habilitado completamente para exercer a medicina. A residência daquele upgrade, né? Aquela possibilidade dele entrar criança e sair médico. Sempre tem o que melhorar, eu acho que nunca vai estar bom, a gente sempre tem sugestões a melhorar, e a gente estava falando de gestão, né? Talvez a gestão ela tenha que ser constante, né? Sabe, também tem uma coisa importante, quer dizer, veja, nos Estados Unidos tem aquele conceito que você tem que scrub com o seu chefe, você scrub com o teu cirurgião, ou seja, você está do lado do cirurgião, você acompanha o cirurgião, você acompanha o médico no dia a dia. É diferente de uma instituição que então forma uma residência para ganhar dinheiro com o trabalho do residente ou para poder atender 3.000 pacientes por mês, onde o residente é uma mão de obra, tem um indivíduo um pouquinho mais experiente do lado, pode até ter 3, 4 ou 5 medalhões com o responsável da residência, mas o residente nunca se escova com ele, nunca viu o dia a dia, não acompanhou o paciente no consultório privado daquele médico, entendeu realmente o que significa esse ou aquele método diagnóstico terapêutico. Então, a residência, eu concordo com você, é o melhor que existe, mas o conceito da residência não vem sendo seguido na grande maioria das residências, né? Doutor Rubens, eu quero fazer o VIT com o senhor na Escola Paulista de Medicina. Eu falei, maravilha. Eu frequento o VIT na Escola Paulista de Medicina 3 horas por semana. Ele não acha que eu frequento lá 40 horas? Não. Aí, eu quero fazer catarata com o doutor fulano de tal. E ele não opera lá faz 3 semanas ou 3 meses. Então, precisa ter muito claro o que significa e retornar, de certa maneira, ao conceito básico da residência. Muito bom. A gente estava falando exatamente disso, qual é o ideal da residência, né? Eu saí do HC agora, a Maria Cecília continua lá na residência, e o que poderia melhorar, na sua opinião? Acho que isso é um dos pontos, né? Tá grudado num chefe, tá ali presente, observando o que é feito, como é feito. O que mais poderia ser feito? Eu sei que a residência na Escola Paulista eu cheguei a ver, conhecer, convivi ali um tempo, e fiquei encantada, né, com tudo que eu vi ali, a possibilidade de múltiplos ambulatórios, múltiplas especialistas e professores, o que é muito rico, porque aí você vê não só uma pessoa conduzindo, mas várias, então você tem diferentes pontos de vista. O doente, né, porque o doente, meu pai sempre falava, agradeça ao doente, e eu sou muito grata a todos os doentes, porque é a partir deles que a gente aprende, né, então a assistência é importante, mas ela não pode ser só ela, né. O que mais que tem de essencial num serviço de residência, na sua opinião, que deve existir, que é, assim, a gente tem que bater uma tela que isso tem que acontecer para formar um bom oftalmologista? A proximidade do residente com bons médicos oftalmologistas. Quer dizer, é o contato de pessoa a pessoa. Isso que eu acho que faz falta. Existem várias entidades, quer dizer, a USP, como eu falei, universidades federais por aí, Unifesp, várias universidades estaduais, muitos serviços privados, mas eu diria que a maioria não tem isso.
A maioria, o residente está lá para tocar o serviço, para aumentar o número de pacientes, para eventualmente aprender procedimentos com pessoas que têm um pouquinho mais de experiência, mas falta uma seriedade na transmissão de valores médicos oftalmológicos indispensáveis para o indivíduo. São dois polos, né, que tem que ser equilibrados. Você não vai fazer um serviço sem o paciente, que é um polo fundamental, né? É ali que toda a teoria vai fazer sentido, vai virar sabedoria, vai realmente fazer sentido mesmo, né? E do outro polo, o tutor, né? O professor, o mentor, aquele que guia, que direciona, que te dá o retorno, né? Quando a gente estuda ensino, você tem, no primeiro momento, o desejo da pessoa de aprender, no segundo momento, o fazer, né? Ninguém aprende sem fazer. E um terceiro momento é o feedback. Você precisa ter um feedback daquilo que você fez, né? Para ter esse retorno. Isso não tá bom, isso não é assim. E depois, no último momento, aquela digestão, né? Você pensar sobre tudo isso para que você realmente tenha aquisição do conhecimento. Então, são esses dois polos, né? Você não vai ter sem o paciente e você não vai ter sem o tutor, né? O tutor tem que estar ali, o professor tem que estar presente, né? E tem que ter tecnologia também. Eu acho que a tecnologia é fundamental, tem que ter aparelho, sim, o residente tem que ter acesso a aparelhos, instrumentos mais modernos, ele tem que aprender isso. E é uma pena que quem controla o sistema de residência e especialização não levam isso a sério, até porque muitos vendem serviços capengas também, onde a gente sabe que o indivíduo vende um serviço, tem um papel importante numa comissão de ensino, mas o serviço de onde vem também não dá aos residentes as condições mínimas de aprendizado. Então, tudo isso acho que precisa ser reciclado, precisa ser discutido com muita transparência para a gente poder avançar. E é iminente, né? Eu acho que esse decreto aí vem chacoalhar tudo isso, né? Eu acho que tudo tem seu lado positivo. Acho que esse decreto aí também dá uma chacoalhada para que a gente olhe com mais atenção para tudo isso. A gestão, ela tem que ser constante, né? E eu acho que o médico também ele tem que encarar com mais humildade o papel dele dentro da estrutura de saúde. Da mesma maneira que eu já falei, agora eu repito, cabe ao médico uma liderança natural da equipe, tem que entender que tem um número enorme de profissões dentro do campo da saúde que são indispensáveis. Quer dizer, havia um tempo que a psiquiatria era contra a psicologia. Tinha gente que dizia que o psicólogo tem que ser proibido no Brasil. E aí vai para frente, quer dizer, essa briga do médico e a enfermeira, né? A enfermeira pode ou não fazer esse procedimento ou não. Eu tive netos gêmeos que nasceram com 800 gramas. Quando eu tinha que pegar a veia nele, geralmente era a enfermeira que fazia isso, porque a enfermeira fazia maravilhosamente bem. Aí depois diz que a enfermeira não pode dar injeção intravítrea porque é muito complicado. Eu não quero ser processado de novo por nada, mas eu acho que pegar uma veia numa criança de 800 gramas dentro de uma incubadeira é um pouquinho mais complexo do que fazer uma injeção intravítrea, não é verdade? Então, tudo tem o seu contexto. Claro, eu não estou advogando que injeção intravítrea seja feita por não médico, como é na Inglaterra. Não, mas estou querendo dizer que existe uma relatividade muito grande e as equipes têm que entender isso. Você sabe que nos Estados Unidos tem falta de oftalmologista pediátrico e a única maneira de fazer o screening de retina de recém-nascidos prematuros é as enfermeiras fazerem os exames com máquina fotográfica. Aqui no Brasil, isso aqui é o quê? Que tem oftalmopediatra correndo em todas as maternidades do Sul para fazer screening de retinopatia da prematuridade. Quer dizer, a gente tem que entender o papel das outras profissões e trabalhar em conjunto, trabalhar, né, de acordo ao interesse do paciente e da sociedade. Isso é muito bacana, né? Várias coisas. Eu tive um atendimento nos Estados Unidos, uma ocasião, alguns anos atrás, e lá a gente vê como a enfermeira ela tem um papel tão importante, né, no atendimento médico. O médico, basicamente, ele entrou na sala alguns minutos, ele resolveu o miolo da questão, ele fez o exame físico, mas quem me prestou os esclarecimentos, quem me passou a receita, quem fez a anamnese, foi a enfermeira, e uma enfermeira perfeitamente treinada, perfeitamente capacitada. Então, acho que isso é algo que deve acontecer aí nos próximos anos, né, no Brasil. A gente sabe que tem uma resistência muito grande também, é um assunto polêmico, mas que certamente eu também acredito nisso.
Um segundo comentário, eu tive uma situação em que eu estava muito mal, eu fui para UTI, e quando eu entrei na UTI, eu lembro que era uma situação muito difícil de ser manejada, e o próprio médico intensivista, ele chamou a enfermeira e falou assim, você faz isso melhor do que eu, quem pegou meu acesso central foi a enfermeira, né? Então, assim, ela era perfeitamente capacitada para isso, e eu acho que a gente tem tudo para poder trabalhar em equipe, né? Que isso traga crescimento e não tanto medo, né? De que um vai tirar o emprego do outro, né? Mas que a gente possa trabalhar juntos em prol de um objetivo maior, que é a saúde do nosso paciente. A gente estava num episódio anterior falando sobre humanização, que é o que você estava falando antes, e o colega mencionou que ainda 65% dos estudantes de medicina, quando perguntados por que eles escolhem a medicina, eles ainda falam que é o desejo de ajudar o próximo, né? Então, isso é um alento, né? Eu acho que nessa realidade toda que a gente está vivendo é um alento, porque eu acho que esse é o cerne, né? Isso não é blá, 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 isso não é baboseira, isso... quem já viveu um tempo, né, Dr. Rubens, e quem já passou por situações de vida sabe que... Eu tô falando isso porque a nossa audiência é muito jovem, né? Isso não tá longe de ser bobagem, isso é a essência, né? Exato. A essência da medicina é isso, é aquela vontade de ajudar o outro. É a criança que olha e fala, eu quero ajudar, né? É o indivíduo de qualquer idade que tenta. Essa é a essência da medicina. Isso não depende só da tecnologia, mas precisa usar a tecnologia para essa ajuda ser mais eficiente. Certamente. Professor Rubens, uma última pergunta aí, talvez a penúltima pergunta, então. O senhor tem aí uma história de vida começada a construir muito cedo, o senhor já vem de uma família de médicos, né? Uma família de muita tradição. Eu me acho muito privilegiada, porque eu já nasci numa família de oftalmologistas e eu fui muito bem orientada, muito obrigada. Acho que o senhor também tem uma experiência dessa. O professor Rubens fez muitas coisas, o senhor fez muitas coisas ao longo da sua vida, coisas brilhantes, coisas que poucos oftalmologistas conseguiram realizar no Brasil. O que é que o senhor tem de meta ainda? O que o senhor quer realizar ainda nessa vida? Sabe Deus até quando? Que dure muito? Mas o que o senhor tem ainda de sonho a ser realizado? Puxa, essa pergunta é inesperada, né? Não Eu estava no acho script. que os sonhos continuam. Realmente, como você, eu tive uma orientação familiar grande. Meu bisavô era astrônomo, por causa disso, meu avô escolheu oftalmologia porque ele dava com lente, ele estava acostumado com a lente do pai. Aí veio meu pai, meu filho, então realmente eu também tenho que agradecer muito todo o apoio que eu tive, mas eu vou contar para você uma coisa interessante. Meu pai já tinha morrido há muitos anos, minha mãe ainda estava viva, falou para mim, o dia que você resolveu fazer oftalmologia, teu pai ficou tão feliz. O dia que você entrou na Escola Paulista de Medicina, em primeiro lugar, foi o dia mais feliz da vida do seu pai. Nós nunca pensamos que você fosse destruir a clínica da família. Falei, como é que é, mãe? Aí ela me mostrou o óbvio. Quando você se formou, teu pai tinha 17 oftalmologista trabalhando na clínica. Quando ele morreu, era só você e ele. Claro, porque minha vida sempre foi a universidade, entendeu? Não era ficar de patrão, de colega oftalmologista, a clínica. Naturalmente, e meu pai nunca me cobrou isso, nunca, nunca. A universidade, a minha vida até hoje é a universidade. Eu acho que se eu puder continuar a viver desse jeito, tratando de ajudar outras pessoas, ajudar as outras pessoas, eu estou feliz. Eu acho que a gente tem que tentar produzir o conhecimento, mas tem que transmitir o conhecimento para ser aplicado em benefício dos outros, porque, como você falou, essa é a essência da medicina, né? E realmente passar aquilo que a inteligência artificial não ensina. A gente fala muito, né, que é um absurdo na UTI, o indivíduo está quase morto, já está morto, e fica pedindo exame, pedindo exame. Aí eu vejo o paciente chegar no meu consultório com aquele olhinho já morto, operou 5 vezes a retina, quer operar a retina mais 2 vezes, o outro olho está normal, e vai continuar operando aquele olho, operando aquele olho. Peraí, sabe, tem um livro muito interessante que um pneumologista, um transplantador do Rio Grande do Sul, chamado Camargo, está editando agora, As Diferentes Faces da Morte, né? A morte, para o oftalmologista, é a cegueira. E os nossos mortos continuam andando de um consultório para outro. O enterro não tem fim. Ele sempre, chegou a doutora Viviane, então eu vou consultar a doutora Viviane. Aí chegou a doutora Cecília, vou consultar a doutora Cecília. E o fim, das vezes, é interminável. Então, o médico saber até onde pode ir, onde é que ele para, onde ele tem que dizer, olha, acabou.
A vida agora tem que mudar. Isso é tão importante a gente discutir com a nova geração, né? Porque aí, quando a gente tem a situação na família da gente sente, né, a importância disso tudo. Né? São vários valores humanos que a gente precisa continuar a prestigiar e entender em benefício, né, do paciente. O que eu acho lindo do ensino e da educação é que você multiplica a sua ação, né? E você deixa, né? O japonês usa um termo que é o ikigai. Ikigai é a sua meta de vida, né? Aquilo que você pode contribuir para a sociedade. E eu acho que o Oftalmo Expert tem um pouco disso, né? É uma possibilidade de uma visão muito parecida com isso que a gente está conversando, que eu e a Maria Cecília temos, e que a gente quer propagar, que a gente quer ensinar, que a gente quer multiplicar isso. E o Oftalmo Expert nasceu de um sonho mesmo. Não sei se vai dar certo. É sem Já tá dando sofrimento, né? certo. É sem sofrimento. Eu acho que é fundamental. Essa é uma grande felicidade. É conseguir trabalhar 12, 14 horas por dia, aos 77 anos como eu, sem sofrimento. Quer dizer, isso para mim não é sofrimento, pelo contrário, é uma alegria, é um prazer. Em bom português, é aquele gostinho que é fantástico. Você está ajudando os outros, mas é quase como um egoísmo. Você está ajudando, está multiplicando, mas você está tendo tanto prazer fazendo isso. É como ir para a Amazônia, né? Ah, você sofre na Amazônia? Não, sofro coisa nenhuma. Aquilo é maravilhoso. Entendeu? Você é tão útil, às vezes, fazendo coisas básicas, né? Legal, muito legal. É muito bacana essa alegria de poder trabalhar e não estar trabalhando, né? De poder estar construindo a tua felicidade ali no dia a dia. Eu sou uma otimista e eu vou finalizar com essa pergunta. A gente já está aí no avançado da hora. Eu poderia ficar horas conversando, mas enfim, né? A nossa audiência tem um tempo também para nos ouvir. E eu sou uma otimista. Eu vou fazer essa pergunta com pleno otimismo. Eu acho que de toda diversidade vem um crescimento, vem uma mudança, vem uma oportunidade. E fala-se muito hoje no mercado de um aumento do número de médicos, de entrada de grandes players, de formação de grandes conglomerados e de que a medicina é muito negra, né, daqui para frente, que você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que sim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que estar esperto, né, tem que estar olhando à frente. Que conselho o senhor daria para a nossa audiência jovem, né, residentes, oftalmologistas, como planejar essa carreira que se inicia para muitos deles agora, né, nos próximos anos aí daqui para frente? Realmente as coisas estão evoluindo. Eu sou de uma época que o sonho de todo mundo era construir o próprio instituto com o nome dele. Então, Instituto Ego Grande. Então, Instituto Ego era ter o seu próprio instituto. Eu lembro como na década de 80, mais ou menos, meus amigos do Hilton Rocha me levavam para conhecer o Instituto Hilton Rocha, ainda em obras, né? E eu dizia com toda sinceridade, eu não sei, eu tenho inveja ou pena de vocês. Anos depois, não tem mais Instituto Hilton Rocha. Agora foram substituídos por esse conglomerado, estão comprando todas as clínicas, vendendo clínica. Faz pouco tempo que isso está acontecendo. É interessante ver o que vai acontecer daqui a alguns anos. Né? Eu acho que não tem conselho para dar para a próxima geração, a dar para os outros, a não ser olhe para o lado. A educação é muito mais do que a escola. Aprenda não só com quem está dentro da escola, mas também está fora. Veja oportunidades. E eu costumo brincar com uma coisa que, até onde eu sei, eu acho que fui eu que inventei. Precisa tomar cuidado com a síndrome do espermatozoide. Quer dizer, o espermatozoide ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, ele está danado. Mas em muitos aspectos da vida, não é aquela situação, ou você é o primeiro ou não deu certo. Entendeu? Calma, tem que olhar para o lado, tem que ver as oportunidades, entender que a medicina é mais do que o empreendedorismo. Se o indivíduo está fazendo medicina, ele acha que em 10 anos ele vai ficar milionário, vai vender tudo e vai embora. Primeiro, ele não está fazendo a medicina como profissão certa, ele ia trabalhar em banco, né? Porque se a gente gosta do que faz, fica meio estranho dizer, não, vou fazer durante 10 anos, depois vou vender tudo, vou fazer outra coisa. Por que não faz antes, então, né? Eu acho que tem que ir devagar, tem que ver as oportunidades, tem que tentar entender o que está acontecendo fora, antever algumas situações e caminhar em direção a elas. Muito joia, muito joia. Uma conversa muito rica, acho que o senhor tem muito a oferecer em termos de conteúdo, história, formação, valores, muita coisa aí que eu vi que é a sua realidade, é o seu dia a dia, né? Então, muito obrigada Não, eu acho que pelo contrário, quem oferece são vocês. Vocês criam oportunidade para um número muito maior de pessoas ouvir, pensar
e discordar. Eu acho que é fundamental discordar, né? É fundamental não concordar. E falta isso, falta oportunidades para as pessoas até ficarem com raiva porque pensam diferente e tentam fazer as posições deles avançarem na vida. Quer dizer, essa discussão dialética é muito importante. Muito melhor do que saber de cor os 17 tipos de uma membrana neovascular pela fluoresceína ou as 17 drogas biológicas de um veículo. Isso daqui a 6 meses sumiu. Sim, mudou. Muito joia. E muito mais legal do que ser dono da verdade, né? Porque essa discussão, ter raiva, brigar, discutir, construir um novo conceito, isso sim é muito mais legal e muito mais produtivo, né? Traz crescimento. Professor, muito obrigada. Volto a dizer que foi muito legal poder estudar um pouquinho do senhor, da sua história, da sua trajetória e poder trocar essa ideia, saber realmente, na real, como foi, né? Quem é o professor Rubens. E muito obrigada pela tua presença aqui. O Oftalmo Expert fica melhor, esse podcast fica melhor depois desse episódio. Olha, eu que adorei. Inclusive, vou falar, fiquei 1 hora olhando vocês e vendo o olho da minha mulher atrás de mim aqui, de manhã, melhor ainda. Eu tava vendo esse olho e ia perguntar, é um quadro? É uma foto? Um olho da minha mulher. Essa é uma longa história, isso dá um outro podcast. Minha mulher teve rubéola, teve sido ciclite heterocrônica de Fuchs com uveíte, e por causa disso chegou na minha mão, eu operei de catarata, e 20 anos depois estamos juntos. Olha só, Você vê que legal. o veíte pode ajudar a trazer felicidade. Muito bem. A oftalmologia traz mais do que a própria felicidade, traz uma esposa também junto para construir uma família. Maravilha. Exatamente, Muito legal. Obrigada, E professor. ela é foi uma honra. paranaense. Nossa já sei. vizinha aqui de Curitiba. Gente boa. Muito bem, professor. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Um abraço. Tchau, obrigado. Para você que está nos ouvindo, espero que tenha gostado desse episódio, que tenha sido um episódio inspirador para você e que traga novos conceitos e novos motivos para você pensar e refletir sobre a sua carreira, sobre a sua vida, sobre quem você é como pessoa. A Oftalmo Expert agradece muito ao professor Rubens e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. É a Oftalmo Expert, de olho no futuro.